Olá, colegas. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, que eu não sei que horas vocês estão acessando esse vídeo. O meu nome é Patrícia Antunes Leidner, eu sou vice-diretora da Escola da Magistratura da Júris, no Rio Grande do Sul, juiz aqui no Rio Grande do Sul, formadora da Infam também, onde eu dou aula principalmente da questão dos impactos para as formações nos cursos de formação inicial. E é um grande prazer estar aqui dando essa aula para vocês, a convite do queridíssimo desembargador Elad Lecei, que foi quem conclamou pela criação desse curso específico nesse momento tão complicado que é o corona, né? Vocês nos outros módulos já viram várias questões envolvendo os impactos e a proteção dos vulneráveis, e nesse nosso último módulo, a ideia é ter uma visão um pouco mais de desenvolvimento sustentável, né? A partir do impacto do corona. Então, a relação de desenvolvimento sustentável, coronavírus, e para uma perspectiva de futuro, o que a gente pode esperar e o que a gente deve levar em conta em termos de sustentabilidade e de impacto do corona, enfim. Então, para começar, eu vou começar fazendo uma pequena abordagem com vocês sobre a questão ambiental, bem curta, só para a gente relembrar alguns elementos bem importantes que devem ser levados em conta quando se está tomando alguma decisão que possa impactar o meio ambiente. Tá? Em seguida, depois a gente vai ver outros aspectos relacionados a desenvolvimento sustentável e a pandemia. Eu vou, então, dividir a minha tela com vocês aqui. Impactos das decisões, então, dentro da visão de desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente fala de impactos ambientais, a gente tem que entender a importância desses impactos e a importância do bem que a gente está protegendo, do que o direito ambiental protege. A gente está falando de um bem ou de bens, porque é todo um patrimônio ambiental composto por uma série de elementos, água, ar, qualidade de vegetação, toda a flora e fauna, né? Microbiologia, etc. É uma série, inclusive o nosso conceito de direito ambiental aqui no Brasil é um conceito muito amplo, que abrange, inclusive, bem patrimônio cultural, né? E paisagens, enfim. Bom, todos esses são bens coletivos, né? Que pertencem a todos e que há um interesse geral na sua preservação. E, para tanto, todos devem contribuir para essa preservação. É a noção que se fala de governança ambiental, né? A questão da responsabilidade compartilhada entre todos. Dentro dessa governança ambiental e dessa gestão compartilhada, o Poder Judiciário também entra por meio das suas decisões judiciais. As nossas decisões judiciais, elas também contribuem para esse estado de governança ambiental, que traz não apenas direitos de uso e gozo desses bens, mas deveres de preservação. O terceiro aspecto é que a gente está falando de coisas de uso comum. Então, eu não vou me apropriar de bens ambientais, eu não vou tratar bens ambientais como se fossem uma propriedade, mas uma coisa de uso que tem que ser garantido o uso comum. E mais do que um uso comum, é um uso comum que também está voltado para o futuro, ou seja, para as futuras gerações, para aqueles que aqui nem estão neste momento, mas que têm o direito de usar e gozar de um ambiente sadio e de ter acesso aos mesmos recursos naturais que nós temos hoje. O grande desafio do desenvolvimento sustentável qual é, então? Usarmos os recursos para nos mantermos economicamente, para melhorarmos socialmente, sem esgotá-los, de forma que as próximas gerações que venham tenham também acesso a esses recursos. Essa é a grande dificuldade, essa é o grande desafio do desenvolvimento sustentável. Um outro aspecto importantíssimo é que o meio ambiente é global e as questões ambientais, além de interessar a todos, elas não interessam a todos apenas na nossa comarca, na nossa jurisdição, ou no nosso estado, ou no nosso país. Ela interessa de forma global. E o meio ambiente, ele acaba não tendo fronteiras.
Isso é muito importante porque aquele impacto que pode acontecer hoje naquela região, daquele processo que eu estou julgando, ele pode vir a ter efeitos muito maiores e muito mais longínquos do que a gente imagina. O coronavírus também é assim, né? Ele nos mostrou que as fronteiras, elas não existem para elementos naturais. Então, por mais que se tente fechar fronteiras de países e se tente impedir voos oriundos de tal ou tal região, o vírus ele vai chegando, né? Outro ponto importante, questão da irreversibilidade. Eu vou tratar com bens ambientais, eu vou tratar com possíveis riscos ambientais, com possíveis impactos, eu tenho que estar muito atento ao risco de irreversibilidade desses impactos. Embora se saiba que a natureza tem uma certa capacidade de regeneração, que é o que se chama de resiliência, essa resiliência dela não é absurda. E muitas vezes a destruição acaba vencendo a resiliência, né? A gente vai ter irreversibilidade material, por exemplo, quando a gente tiver a extinção de uma espécie, de uma espécie animal. Temporal, quando, em tese, eu vou... aquela situação vai retornar ao status quo antes, mas isso vai levar tanto tempo que, na prática, é como se fosse uma situação irreversível. É o caso dos resíduos nucleares. Eles levam uma escala temporal tão grande para se decompor, que, na prática, é como se eles não se decompusessem, né? Por fim, a questão econômica. Muitas vezes, o custo financeiro para a restauração é tão alto que torna inviável a reparação. E aí a gente vai acabar tendo um dano irreversível também. Deve-se levar em conta, dentro dessa questão da privação, do tempo que vai se levar para reparar o dano, quanto maior o tempo, mais grave o dano, né? É que durante todo esse tempo, até eu conseguir reparar o dano, aquele local, ele não vai gerar os serviços ambientais que ele deveria gerar. Por exemplo, uma supressão de uma vegetação, o tempo todo que aquela vegetação que eu levar para crescer de novo aquela vegetação, aquela área não vai estar... Os animais que ali viviam não vão poder usar daquela área, a gente não vai ter a questão de oxigenação, a gente não vai ter a proteção das águas que as árvores proporcionam. Então, uma série de serviços ambientais que são perdidos. E isso, inclusive, a jurisprudência reconhece como indenizável, né? E temos que ficar muito atentos para o risco de esgotamento dos recursos naturais. Como eu falei antes, a gente está falando em gerações futuras, em garantir um patrimônio ambiental para gerações futuras. Então, esse risco de esgotamento, ele também é muito presente, né? O meio ambiente, ele é essencial para a manutenção da vida. E aí entra muito a relação da saúde com o meio ambiente, que a gente vai ver um pouquinho melhor em seguida, tá? Mas a gente ainda trabalha... Isso nos leva, esse raciocínio de que o meio ambiente é fundamental para a vida, nos mantém, embora ele seja importantíssimo, porque ele é um discurso importantíssimo para a preservação do meio ambiente, ele nos mantém numa racionalidade muito voltada para o homem, que é a chamada, que é o que se chama dentro da filosofia ecológica de antropocentrismo, né? É o homem como dono do meio ambiente, como o homem como usuário de de todo esse patrimônio ambiental que está à sua disposição, né? E que está ali para servi-lo e para trazer qualidade de vida. A filosofia ecológica, ela hoje defende uma visão de um chamado ecocentrismo, ou uma mitigação do antropocentrismo. A ideia de sair dessa visão do meio ambiente para servir o homem e de passar a ver o meio ambiente como por si só. Temos algumas decisões de algumas legislações reconhecendo por exemplo, quando se começa a falar em direito animal, e se começa a falar no animal não como uma propriedade, a ver o animal não como um bem, mas como um ser vivo que merece proteção, a gente está saindo dessa visão antropocêntrica e começando a admitir uma visão mais ecocêntrica.
E essa é uma tendência do direito ambiental. Quando a gente começar a entender a importância de proteger o meio ambiente, não apenas porque ele é importante para o homem, mas porque ele é importante por ele mesmo e para o planeta como um todo, pode-se evoluir muito em termos de aplicação das normas. Mas é importante a gente ter em conta que a gente não pode levar em conta só a importância para o homem, mas a gente tem que pensar na importância de, por exemplo, de eu manter uma determinada área, porque esta área é uma área que é um refúgio de aves migratórias, ou eu vedar um determinado rejeito em águas, por quê? Porque existem peixes ali, e ali é uma zona, por exemplo, uma zona de, de desova de peixes ou de reprodução, enfim. Eu estou protegendo os peixes, eu não estou protegendo necessariamente o homem e a saúde humana. O meio ambiente, ele está inserido dentro do contexto de desenvolvimento sustentável, é certo. Não se fala em proteção ambiental de forma isolada, por si só. Até porque, se a gente fosse levar ao pé da letra a necessidade de proteção do meio ambiente, a gente acabaria... todas as atividades humanas têm impacto, todas as atividades econômicas, que também são essenciais à nossa sobrevivência, elas têm impacto. Por isso que surgiu essa figura do desenvolvimento sustentável. Essa figura do desenvolvimento sustentável, ela também evoluiu daquela visão antiga, em cima de 3 pilares, um pilar econômico, um pilar social, um pilar ambiental, como se fossem valores antagônicos. É uma visão muito antiga, muito ultrapassada. O que a gente tem que entender é que esses valores são valores que se complementam e que interagem, e que quanto um deve caminhar ao lado do outro. Sempre, cada vez mais, a proteção ambiental integrando a noção de economia e a noção de desenvolvimento social. Quando a gente tem, por exemplo, um conflito que é uma coisa muito comum para nós juízes, quando temos qualquer decisão envolvendo, em ações civis públicas, envolvendo cessação de atividades, limitações de atividades, licenciamento ambiental, enfim, sempre o discurso da pressão econômica aparece muito forte. Ele aparece... quanto menor a localidade, quanto mais a localidade depender daquela atividade que está sendo contestada economicamente, mais difícil fica essa equação, né? Ao ponto de, bom, se eu determinar o fechamento de uma determinada empresa, eu estou acabando com a economia de uma região. E isso deve ser levado em conta, né, no momento de decidir. Será que precisa encerrar as atividades mesmo? Será que não é possível fazer algum tipo de adaptação? Impor algumas exigências para que aquela atividade prossiga, mas de uma forma mais sustentável? Né? Por outro lado, por mais que seja importante economicamente uma atividade, isso não pode virar uma licença para poluir. E o interesse econômico ele não pode se sobrepor, o discurso econômico não pode se sobrepor aos outros interesses que estão em jogo. Quanto mais risco tiver envolvido na atividade, e quanto mais perigo tiver envolvido nessa atividade, mais frágil a gente tem que levar em consideração, mais frágil vai se tornar o argumento econômico, né? Se a gente pegar os exemplos, voltando para o nosso grande desastre ambiental no Brasil, que foi Mariana e Brumadinho, por mais que a mineração tenha trazido muito desenvolvimento econômico para a região, e por mais que tenha uma grande parte da população que viva da mineração aí, hoje a gente está ainda pagando, e vai pagar por muitos anos ainda, porque não se sabe o tempo que vai levar para conseguir recuperar toda aquela zona, aquela área. O que nós, a sociedade, está pagando é muito caro. Valeu a pena? Claro que lá no começo, quando se tomou a decisão de exercer as atividades,
a gente não sabia exatamente o risco que estava tomando, mas se sabia que se estava correndo algum risco. Então, se há 30, 40, 50 anos atrás a visão sobre os riscos ambientais era uma, hoje a visão tem que ser outra. E hoje não se poderia admitir iniciar uma mineração, como foi feita naquela região, utilizando o tipo de tecnologia ultrapassada que se utilizou para fazer as barragens. Questão do social e ambiental, por fim, antes que a gente prossiga nos demais temas, a gente tem que entender duas coisas, né? Que, primeiro, muitas vezes o descumprimento de normas ambientais, ela resulta de um ambiente cultural, ela tem um forte fator social arraigado ali. É o caso das queimadas, é o caso dos maltratos de animais, o que acontece em Farra do Boi, enfim, vários rodeios, né? Tem um elemento social importante que não pode ser desconsiderado. Não quer dizer que isso justifique continuar com aquela agressão ambiental, mas que é preciso trabalhar o social também, né, para evitar esse tipo de degradação. Por outro lado, é claro que é muito claro, quem mais sofre os efeitos da degradação ambiental são as populações menos favorecidas. Isso é muito claro em relação às mudanças climáticas, isso é muito claro em relação a poluições de toda ordem, porque quanto mais doenças são geradas em função da poluição atmosférica, por exemplo, quem tem mais dificuldade de acesso aos medicamentos são as pessoas são as populações menos favorecidas. Todas as dificuldades, os problemas seríssimos de falta de saneamento que nós temos no país, quem sofre com isso são as populações menos favorecidas. Então, o social e o ambiental, eles andam de mãos dadas, né? E muitas vezes resolver um problema ambiental, resolver, por exemplo, toda a questão dos catadores, dos resíduos, acabar com os lixões, tudo isso é também trabalhar os problemas sociais que estão a eles conectados. E a gente tem que ter essa noção, porque às vezes esse social não vem tão claro assim no processo, né? Enfim, dentro de uma visão visão de desenvolvimento sustentável, então ela convida o juiz a ter uma visão mais holística do processo, né? A olhar para esses impactos de uma forma conjunta. E buscar uma racionalidade que não esteja só limitada aos argumentos das partes. Muitas vezes, estes elementos ambiental, social e econômico, eles não vão estar muito claros dentro do processo, mas eles têm que ser integrados no nosso processo decisório, né? E isso também durante a condução do processo. A gente tem que ter em conta, durante a condução do processo, nas decisões que vão sendo tomadas, quais os impactos que essas minhas decisões vão causando para o próprio processo, né? Se eu determino o encerramento de uma empresa lá no começo do processo, dificilmente eu vou ter algum dinheiro no final para pagar a restauração do bem lesado. Essa foi a nossa primeira aula, então, na sequência teremos mais 3 aulas. Obrigada.